Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 5, versos 28 a 29, que dizem: Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Bom, queridos, aqui Jesus refere, é bem evidente aqui, que ele está falando da ressurreição do último dia, referente a quando toda a humanidade comparecerá diante de Deus. Então, quando chegar esse momento, ele está dizendo, está chegando a hora. E a gente tem que lembrar que essa hora, não pense que é daqui um século, daqui um milênio. Não, queridos, essa hora pode chegar para mim e para você ainda hoje. Basta a pessoa falecer, que essa pessoa já está diante desse dia aqui, diante dessa hora. Então essa hora chega para todos. Jesus já voltou para todos de 100 anos para trás, por exemplo. Então lembremos disso. A questão que está chegando a hora está chegando para todos nós numa contagem regressiva. Bom, e chegando essa hora, todos ressuscitarão. Tanto aqueles que estiverem feito bem, quanto aqueles que estiverem feito mal. Todos ressuscitarão. Essa esperança existe ao longo de toda a humanidade. Nós vemos Jó, por exemplo, antes de conhecer muita coisa que ainda veio a ser revelada sobre Deus, mas Jó diz no capítulo 19, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Jó entendeu, ele conseguiu chegar a esse entendimento de que a vida não pode ser só aqui. É claro que Deus tem um ideal a mais, um plano além daqui. Acontece exatamente como um bebê, né? O bebê passa ali 9 meses preso num lugar pequeno, com pouco espaço, com pouca interação, e depois parte para um outro plano, para uma outra dimensão mais espaçosa, com mais emoções, com mais interações. Isso vai acontecer novamente com todos nós, quando ressuscitarmos e passarmos para um outro plano, o plano eterno, né? 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo descreve um pouco como será essa vida ressurreta, né? Ele diz como foi o homem terreno, como foi o nosso pai Adão terreno, todos que são filhos dele também foram terrenos. E agora, como é o Adão celestial, que é Jesus, tais também aqueles que são celestiais. Todos aqueles que nascem de Cristo vão ser também como Jesus. Então, como trouxemos a imagem do terreno, o apóstolo Paulo continua, traremos também a imagem do celestial. Ele diz semelhantemente em Filipenses capítulo 3, Deus transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória. Isso é importante lembrar, porque muita gente acha que nós viveremos eternamente como espíritos no céu. Não. O que a Bíblia nos fala é que nós ressuscitaremos com um corpo natural, com um corpo físico. Claro, com a natureza um pouco diferente, mas ainda assim um corpo físico. Então nós não seremos espírito, meramente espírito, mas seremos um corpo espiritual e habitaremos numa nova terra. Em 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo diz, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Então, a ressurreição é algo abertamente descrito na Bíblia. Jesus, por exemplo, ele, no embate com os saduceus eram um grupo de judeus que não criam, por exemplo, na ressurreição dos mortos. E Jesus diz, ora, Moisés diz ao povo que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó falou com ele.
E Jesus diz, ora, Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. Se Deus optou por ser referenciado como Deus de Abraão, ele não vai querer ser referente a alguém que já morreu. Não, ele vai se referir a alguém que ainda está vivo. Então Jesus deixou bem claro que, porque Abraão, Isaac e Jacó ainda vivem, Deus pode ser chamado do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O apóstolo Paulo também defende a ressurreição ao dizer que, se não existisse a ressurreição, a nossa fé cristã seria vã e os cristãos em geral seriam dignos de pena, porque estariam crendo em tanta coisa que não seria verdade, mas não é o caso. Bom, queridos, e Jesus continua dizendo, né, que 2 grupos de pessoas vão ressuscitar. Alguns para a vida e outros para a condenação. Agora, o que quer dizer essa condenação, como eu já falei, eu humildemente prefiro não definir e deixar nas mãos de Deus, que é misericordioso, que é gracioso e que Ele sabe julgar muito bem. Agora, aqueles que querem, e isso é importante frisar, que querem fazer o bem, que o façam, que se esforcem nisso, como diz o Apocalipse. Aqueles que se purifiquem cada vez mais. Jesus, ao falar sobre essa ressurreição do último dia, ele diz, quando você der um banquete, está lá em Lucas 14, convide os pobres, convide os aleijados, os mancos, os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir, mas você será retribuído na ressurreição dos justos. Então faça o bem, queridos, mesmo que ninguém consiga te retribuir, mesmo que as pessoas não deem valor, faça o bem. Faça o bem, porque tudo isso Deus está olhando e considera. E Deus fica feliz com as nossas ações, que são ações divinas, quando nós fazemos o bem. Então nunca hesite em fazer o bem. Não. Em Romanos capítulo 2, diz que Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, veja só, perseverando em fazer o bem. Persevere, meu querido. Persevere hoje em fazer o bem. Aos que procuram glória, honra e incorruptibilidade, ou seja, em não fazer o mal. Agora, aqueles que são contenciosos, que são de briga, que são de confusão, e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça, esses receberão indignação da parte de Deus. Virá tribulação sobre todo homem que pratica o mal, mas glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. O que é óbvio, né, queridos? Deus sendo justo e sendo bom, é isso que Ele tem que fazer. Aqueles que semearem o bem, colhem o bem, e aqueles que semearem o mal vão colher, basicamente, não a punição de Deus, mas vão colher o que estão eles mesmos exercendo contra eles mesmos. Gálatas capítulo 6 é o que diz isso, né? Quem semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E aí o apóstolo Paulo deixa bem claro, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos, não se canse de fazer o bem, queridos. Não se canse. Não deixe de fazer o bem em hipótese nenhuma. Não importa o quão decepcionado você pode ficar com o ser humano, ou com familiares, ou com líderes políticos, sociais ou religiosos, não interessa, queridos. Não se canse de fazer o bem, porque isso tem que ser uma decisão de caráter, de valor, de princípios e de vida, você com Deus. Não interessa circunstâncias, outras pessoas, não, é você e Deus. Você e Deus. E diante de Deus, você olha para Ele e diz, eu não posso me cansar de fazer o bem. Jesus não se cansou, Ele não desistiu, e Deus continua fazendo o bem e sendo bom. E é Ele que nós devemos seguir, queridos, a Ele, não aos outros que vão se desviando para a direita, para a esquerda, caindo, tropeçando, não. Siga Deus, siga Jesus sempre. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos.
se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, ou seja, enquanto estamos vivos, enquanto nós podemos, façamos o bem a todos. Essa é a confissão cristã, queridos. Façamos o bem a todos, e a todos mesmo. Mesmo. Faça o bem a quem é cristão, a quem não é cristão. Faça bem quem concorda contigo, com quem discorda de você. Faça o bem a quem te faz bem, a quem te faz mal. Faça o bem sempre, porque assim você está sendo um filho do Pai Celestial. Amém, meus amados? Essa é a nossa vida cristã. Não nos cansar de fazer o bem, perseverar em fazer o bem e fazer o bem a todos. Porque você fazendo isso é porque o seu coração é bom e está produzindo isso de um coração bom. Então faça sempre, queridos, porque quando você desistir de fazer o bem, o seu coração deixará de ser bom. Agora, se você nunca desiste de fazer o bem, o seu coração vai permanecer sempre bom. Então vamos nessa toada, queridos, vamos nessa caminhada. É para isso que o nosso Jesus nos chama. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.